A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e acabou ao fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução representa o início de um novo período da industrialização, vivido inicialmente na Europa, mas que depois se espalhou por outros países. É importante ressaltar que as fases da Revolução Industrial representam um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como à capacidade produtiva de cada uma delas. Sendo assim, não se pode considerar que houve rupturas ao longo de todo o processo da Revolução Industrial, mas sim o alcance de novos níveis de industrialização. Por isso que a Revolução Industrial é dividida em fases apenas para fins didáticos. A segunda Revolução Industrial iniciou-se no século XIX, na Europa, Estados Unidos e Japão, e durou até a Segunda Guerra Mundial no século XX. As máquinas foram aperfeiçoadas e outras novas foram criadas, aumentando assim a capacidade produtiva. Houve incentivos nas pesquisas e os métodos de produção foram aprimorados de modo a aumentar a lucratividade. Sendo assim, eu poderia produzir mais em menos tempo com menos custo, que me geraria um maior lucro. A segunda Revolução Industrial, por ser uma continuidade da primeira Revolução Industrial, teve as suas principais causas ligadas aos mesmos fatores, e essas causas estão associadas às grandes revoluções burguesas, no caso a francesa e a inglesa. Essas grandes revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e eram influenciadas pelo iluminismo, que fundamentava os ideais de cunho econômico e social das principais transformações daquela época na Europa. A primeira revolução mostrou também que era sim possível alcançar patamares que antes eram inimagináveis. Esse espírito por novas descobertas se manteve aceso, e o processo pôde ocorrer mais facilmente pois já tinham se desenvolvido ferramentas prévias. No período, a burguesia representava a classe dominante em diversos países. Essas revoluções foram responsáveis pelo fim do antigo regime do absolutismo, pelo fortalecimento do capitalismo e por impulsionar uma industrialização. A acumulação de capitais e a formação de uma nova estrutura econômica permitiram um maior volume de investimentos em tecnologias produtivas e na busca de novos métodos mais baratos de produção, garantindo assim a ampliação dos lucros. A Revolução Industrial é marcada por diversas características, por se tratar de um período histórico muito importante para a indústria, os avanços tecnológicos e o acúmulo de produção. Entre as suas principais características destacam-se o desenvolvimento intenso tecnológico das indústrias metalúrgica, química, farmacêutica e elétrica, um período de grandes invenções que revolucionaram a medicina, a eletricidade, os meios de transporte e as guerras, a produção em massa, o surgimento dos Estados Unidos como grande potência econômica mundial, a migração da população das áreas rurais para os centros urbanos, o uso dos motores a combustão, o uso do petróleo como combustível e a disputa territorial por países da Ásia, África e América Latina. Em 1929, os Estados Unidos enfrentaram uma crise conhecida como a Grande Depressão ou a crise de superprodução. Esta crise não se conteve apenas ao âmbito econômico, se expandiu também para o âmbito político. Para reestruturar o mercado consumidor, os Estados Unidos sofreram influência do New Deal, que nada mais nada menos que era o Estado keynesiano, que era um conjunto de ideias para reconstruir o mercado consumidor. Dessa forma, esse Estado ficou conhecido como Estado do Bem Social. O keynesianismo defendia a intervenção estatal na economia, diferentemente do antigo modelo, o liberalismo, antes da crise. A diminuição da carga horária do trabalho para ter tempo de consumir, aliado ao pleno emprego, foram duas medidas que reaqueceram o mercado consumidor a partir das medidas keynesianas. O motor a combustão acelerou o ritmo de transportes e de produção, e o modelo produtivo desta época era o Fordismo. Nome dado em referência a Henry Ford, que foi um empresário que instaurou empresas automobilísticas nos Estados Unidos. Entre as características desse modelo produtivo pode-se destacar a alienação do trabalhador, produção em massa, padronização, esteira de produção e especialização do trabalho. É neste sistema de produção que se utilizava a linha de montagem, em que cada trabalhador era especializado em uma determinada área. Muitos não sabiam nem qual era o produto final. Desta forma, os empregados sofriam uma grande pressão social, pois não era possibilitado que eles saíssem de seus empregos, ou largassem seus empregos, ou tentassem começar em outro, porque a alta especialização do trabalho não permitia isso. Portanto,
constata-se que havia uma separação do trabalho intelectual do trabalho manual. O termo Taylorismo faz referência a um engenheiro norte-americano chamado Frederick Taylor. Ele foi considerado um dos fundadores da administração científica. Com efeito, Taylor foi o pioneiro ao desenvolver um método de administração onde a empresa é considerada sob um olhar científico. Taylor se interessou por esse tipo de gestão quando ainda era operador de máquina na Midway Steel na Filadélfia, onde ele iniciou suas pesquisas que mais tarde viriam a se tornar o método do Taylorismo. Mais tarde, Taylor se formou em engenharia mecânica em 1885 e em 1906 se tornou presidente da Sociedade Americana de Engenharia Mecânica. O Taylorismo é um sistema de gestão de trabalho baseado em diversas técnicas para o bom aproveitamento da mão de obra contratada. Ele foi desenvolvido no início do século XIX a partir de estudos dos movimentos do homem e da máquina nos processos produtivos fabris. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho concebido em moldes científicos. Dessa maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Assim, com a análise dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade de trabalho do operariado. O foco era economizar ao máximo em termos de esforços produtivos. Vale salientar que o Taylorismo não estava interessado nas inovações tecnológicas. Na verdade, eles estavam interessados na possibilidade de dominar a linha de produção, através de uma padronização contínua pelo estabelecimento de um sistema de supervisão e controle. O homem acabou a se transformar por uma peça de máquina. Entretanto, foi isso que fez surgir condições de trabalho que aumentassem a produtividade e o lucro. O imperialismo tem relação com a segunda revolução industrial, pois com esse tamanho avanço tecnológico, com esse aprimoramento das máquinas e essa alta produtividade, foi preciso encontrar novos mercados consumidores para esses produtos, que agora eram produzidos em larga escala e com baixos custos, bem como fornecedores de matérias-primas. Por isso que os continentes da África e da Ásia, nesse período, foram amplamente dominados. O grande avanço na tecnologia proporcionou uma produção em massa em menor escala de tempo. O que antes levava um dia inteiro para ser produzido, agora passou a levar alguns minutos ou algumas horas. Com o aumento da produção e do comércio, o crescimento econômico dessas nações industrializadas estava diretamente vinculado à capacidade de dominar econômica e culturalmente outros territórios. Para quê? Para conseguir vender os seus produtos e também conseguir matérias-primas. Tendo interesses políticos e econômicos, esses países europeus que estavam numa corrida da industrialização iniciaram um processo de expansão territorial pela Ásia, África e América do Sul. Esse processo ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. A segunda revolução industrial acarretou uma série de consequências que abrangem desde a organização territorial até a vida cotidiana da população dos países industrializados. Suas consequências podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. A exemplo, o desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa de uma nova forma de organização do trabalho, o processo contínuo da acumulação de capital e de transformação da indústria que deu origem ao capitalismo financeiro. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias. O uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. A agricultura também se beneficiou das novas inovações tecnológicas no período, com fertilizantes e adubos. Houve também o avanço da urbanização, caracterizada tanto pelo êxodo rural quanto pela construção de novas estruturas essencialmente urbanas no espaço. O início da automação da produção, por outro lado, trouxe o desemprego e, por conseguinte, o aumento da pobreza urbana. Durante a segunda revolução industrial, existiram várias invenções e descobertas. São elas: a lâmpada incandescente, meios de comunicação como telégrafo, televisão e telefone, o surgimento de antibióticos e vacinas, desenvolvimento da energia elétrica, o avanço da química com a descoberta de novas substâncias, o surgimento do plástico e novos processos de fabricação do aço. Enquanto a segunda revolução industrial estava em curso, o Brasil ainda dava seus primeiros passos nos processos de industrialização e modernização produtiva. Esse período ficou marcado pelo grande acúmulo de capital e pelo início da história ferroviária no país. Considerando os elementos que caracterizaram a segunda revolução industrial, essa fase chegou ao Brasil a partir da década de 1930, com a Era Vargas. Surgiu uma nova classe social, a classe operária. Consolidou o capitalismo como
sistema econômico dominante. 1º de maio foi a data escolhida na maioria dos países industrializados para comemorar o Dia do Trabalhador e celebrar a figura do trabalhador.